Eu sempre gosto de pesquisar coisas diferentes, gadgets diferentes, para resolver problemas que eu nem sei que existem. A verdade é que eu fico pesquisando muita coisa e sempre quero procurar algo diferente. E nessas minhas últimas buscas eu encontrei o Mighty Player. É um player offline do Spotify que eu comento um pouco mais depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para mostrar para vocês o meu último achado dentro de vários gadgets que eu tenho, que eu vou montando e acumulando aqui na minha casa. Eu vou falar do Mighty Player, que é um player offline de Spotify e só isso já é meio que o resumo dele. Basicamente é só isso que você precisa saber sobre o Mighty Player, mas eu quero falar um pouco mais de como tem sido a minha experiência usando e para quem é, no final das contas, um player offline de Spotify, né? Enfim, pra que isso, né? Bom, o fato é que eu tava procurando alguma coisa que desse pra tocar músicas, que eu pudesse usar um fone Bluetooth e que eu poderia usar só ele e não um celular, enfim. Algum smartwatch poderia resolver esse problema, com certeza. Hoje em dia a gente já tem no mercado smartwatches que tem o player offline do Spotify, que inclusive sincroniza com o fone Bluetooth e já poderia resolver este grande problema no final das contas, né? Mas, por exemplo, o Galaxy Active 2 ou até mesmo um Apple Watch, se eu usasse um Apple, já resolveriam esse problema, entre aspas. Só que aí eu cheguei num pequeno problema. O custo de um Galaxy Watch Active 2, por exemplo, é muito mais alto do que um player desse. Esse player aqui custa, em média, $70. Ele não está à venda no Brasil de forma oficial. Para você comprar, você tem que importar. E as pessoas que vendem aqui no Brasil geralmente são importadores, ou seja, importa e vai vender lá no Mercado Livre num preço muito mais alto. $70 é barato? Não é barato, definitivamente não é, ainda mais com dólar do jeito que tá. Mas é um preço justo porque ele consegue fazer. Dentro do Mighty eu consigo armazenar até 8 GB de música, podcast e tudo mais. E todo o gerenciamento é feito através do aplicativo. Comentando um pouco mais sobre o aplicativo, de vez em quando ele dá alguns bugs, enfim, dá algum crash louco lá. Mas o que você precisa saber é que pelo menos uma vez a cada 30 dias você precisa conectar o aplicativo com o Mighty para ele renovar a validação da música, por assim dizer. Ele só vai funcionar com o Spotify no Brasil, você precisa ter uma conta premium do Spotify. Ele não funciona com aquela conta simples, né, que enfim não é paga. E aí o que acontece? Você tem acesso às playlists que você acompanha através do aplicativo do Mighty e também podcasts lá no Spotify, você consegue sincronizar. E daí tudo que você marca no aplicativo do Mighty é sincronizado automaticamente aqui no player. Então eu consigo fazer download de várias playlists, eu não enchi os 8 GB até hoje, assim, eu tenho um monte de música e além das músicas ainda rolam os podcasts. O legal é que, por exemplo, se é uma playlist que você fica alterando, tirando e colocando música sempre, toda vez que ele se conectar junto com o aplicativo, ele vai atualizar automaticamente. Então isso é bem bacana, porque, por exemplo, eu tenho uma playlist que eu faço teste de fone de ouvido e vira e mexe eu coloco músicas novas ali. Então toda vez que o aplicativo se conecta ao player, ele já atualiza automaticamente essas playlists, isso é muito legal. Inclusive também funciona com os podcasts. Quando eu escuto um podcast e marco ele ali como concluído no player, quando eu sincronizo com o aplicativo, ele já deleta aquele episódio e já baixa o próximo da lista de um podcast que eu acompanho. É super legal isso, é super fácil de poder usar. Sobre uso, a bateria dele dura entre 4 e 5 horas, 5 horas e pouquinho, não passa muito disso. É uma autonomia relativamente pequena se a gente for parar para pensar, mas é um player muito pequeno também. O carregamento é feito com um cabo P2 para USB que eles mandam na caixa, é super específico, não tem nenhuma portinha USB-C ou micro USB que seja, o que para mim é um ponto negativo, mas com 1 hora de carga ele já enche a bateria toda, então é super tranquilo ficar carregando ele, né? Quando você precisa ele carrega bem rápido. Você pode usar uma power bank se for o caso, isso é super tranquilo. Ele tem uma conexão Wi-Fi para baixar as músicas, quando você marca lá no aplicativo ele vai baixar através do Wi-Fi. E ele também tem Bluetooth, o que permite que você use com qualquer fone Bluetooth que você tenha. Eu achei isso super legal, inclusive com caixinhas de som, né? Eu achei isso legal porque, por exemplo, se eu quiser
sair e levar só uma caixinha de som e eu vou ter música. Isso é muito legal. Mas como nem tudo são flores, ele tem alguns problemas. O primeiro grande problema do Mighty é que o aplicativo de vez em quando não funciona tão bem. Enfim, é um monte de bug, é normal acontecer bugs, mas isso é um pouco chato. O fato de você ter que conectar ele à sua conta pelo menos uma vez a cada 30 dias também é um pouco chato. Tem gente que, por exemplo, vai viajar ou não vai ter conexão com a internet por 30 dias ou mais, e aí tem que se programar para sempre ter uma conexão e validar as músicas. Isso é um ponto chato também. Outra coisa que não é tão legal você precisa de uma conta premium do Spotify. Ele não funciona com a conta gratuita, então você não pode sincronizar músicas sem ser um assinante do Spotify, o que faz totalmente vincular o Mighty, o funcionamento do Mighty, a uma conta premium do Spotify, por assim dizer. Eu poderia falar da bateria, mas isso não foi um grande problema pra mim. 5 horas de reprodução é mais do que o suficiente. Por exemplo, eu fui viajar nesses últimos dias e levei só ele e o meu fone, o Cuba Disco, então assim, a qualidade de áudio é extremamente boa. Eu poderia ter conectado também um fone Bluetooth e tudo mais, não seria um grande problema, mas eu queria ter um fone com uma qualidade melhor, e aí eu escolhi o Cuba para poder conectar via P2. E para fechar a lista de problemas do Mighty, ele não tem um carregamento que não seja via o cabo específico dele. Então, por exemplo, se esse cabo estraga, eu vou ter que comprar um cabo, e aí eu vou ter que importar esse cabo, vai demorar pra caramba. Poderia ter uma entrada micro USB ou USB do tipo C só para carregar, que seria muito legal. E até poderia, por exemplo, substituir o P2 por um USB-C, e aí habilitar um codec melhor de áudio, enfim, esse tipo de coisa. Pode ser que na geração 3 do Mighty, esse aqui é a segunda geração, é o Mighty Vibe, pode ser que numa terceira geração eles habilitem o USB-C e mandem um adaptador P2, enfim, esse tipo de coisa. Um outro negócio que não é exatamente um problema, é só uma característica, é que eu não consigo ouvir o Spotify numa velocidade maior do que de uma vez. Eu tô acostumado a escutar muito podcast e geralmente eu coloco ele na velocidade 1.5, 1.6 que seja, e não dá pra configurar isso, infelizmente, nem no aplicativo, nem no próprio player. Os botões são muito simples, a operação dele é muito simples, então você tem um botão de play, um botão de avançar e retroceder música, que se você aperta e segura, ele avança um pouquinho, ele avança 10 segundos na música. Tem um botão de volume também, mais e menos, e um botãozinho de lista que faz com que você passe para a próxima lista, para a próxima playlist, ou se for um podcast, para o próximo episódio do podcast. Enfim, é uma operação muito simples, é uma operação bem simples mesmo de ser feita, mas eu senti falta de eu não conseguir colocar, avançar a velocidade de reprodução de um podcast, por exemplo. Bom, no final das contas, eu indico ou não o Mighty? Olha, não indico pra todo mundo, porque ele não é exatamente barato, principalmente olhando o dólar agora. Ele, infelizmente, não é tão acessível, e pior, você não consegue comprar ele no Brasil de forma oficial. Pra eu comprar o Mighty, por exemplo, eu usei a tenda Mia pra poder comprar lá na Amazon e eles me enviarem. Demorou 20 dias pra chegar, foi relativamente rápido. Eu não paguei taxa nenhuma de importação, então eu só paguei o valor mesmo lá na tenda Mia, mas é uma pena que não tenha disponível aqui no Brasil. Você também poderia usar, por exemplo, a Grabber para poder pedir um viajante para trazer para você, e aí talvez seria um pouco mais barato do que a taxa de frete da tenda Mia, mas no final das contas eu indico esse gadget para quem quer um player offline de Spotify e quer ter só isso aqui para poder escutar música, podcast e tudo mais. Muitas vezes eu fui pra academia usando só levando ele e um fone de ouvido Bluetooth, porque ele fica muito bem preso na blusa e tudo mais. Então, só com isso aqui e um fone Bluetooth, eu já tava escutando música, eu já tava escutando os podcasts que eu gosto. Então, é muito legal, é muito cômodo. E como ele é resistente a suor e a quedas, era super seguro levar ele para esse ambiente de academia e tudo mais. Pingar um pouquinho de suor não vai fazer nenhum problema com ele. É aquele negócio, se você quer um player específico para Spotify, para poder sincronizar de uma forma mais automática com as suas playlists do Spotify, e quer um negócio leve para poder levar para qualquer lugar e ainda assim ter conexão Bluetooth, ele é muito indicado. Fora desse público, eu acho um pouco difícil gastar com um device muito específico e, enfim, que ainda depende da assinatura do Spotify. No final das contas, se você tem um pouco mais de grana, pode ser que o Galaxy Active 2 já resolva o seu problema, que você vai ter no seu pulso um player offline de Spotify. Tudo bem que ele vai ter menos memória, mas enfim, ainda assim é um player offline do Spotify,
e que ainda consegue se conectar aos seus fones de ouvido via Bluetooth. Então, no final das contas, o Might acaba sendo só um player custo-benefício para quem quer isso e, enfim, não quer só gastar muito com um smartwatch e todo esse kit. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu tirei a sua dúvida sobre o Might Player, o que ele é, para quem que ele serve, e se você estava em dúvida ou não, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link pro site que eu comprei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem na seção de comentários que esse papo continua por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem like, se inscrevam pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos. E é isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!